Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Haroldo Machado do MIPD 47 Podcast. Estou passando aqui para convidar vocês a assistirem uma série especial que a gente fez aqui no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Nós fizemos uma série convidando aqui e recebendo vários pesquisadores da área de manejo integrado de plantas daninhas e com vários temas muito especiais. Nós discutimos aqui temas como ecofisiologia de plantas daninhas, ecologia de plantas daninhas, resistência de plantas daninhas a herbicidas, resistência de plantas daninhas em diferentes sistemas de produção, tecnologia de aplicação de herbicidas, ferramentas ômicas no manejo de plantas daninhas, enfim, são muitos os episódios, são muitos os temas importantes que a gente discutiu aqui. Então, quero convidar vocês a ouvirem os episódios, a assistirem aos episódios. Então, os nossos episódios eles estão disponibilizados nas plataformas de áudio, que vocês já estão acostumados a assistir, a ouvir, e também podem assistir pelo YouTube. Nós estamos lá no canal do MIPD 47, tá? Então eu vou peço a vocês que assistam, que curtam, que compartilhem e que se inscrevam no canal do MIPD 47 e que façam esse podcast, que façam esses episódios chegar em mais pessoas, em mais produtores, em mais técnicos, em mais estudantes e na população em geral que precisa conhecer um pouco mais sobre as ferramentas de manejo integrado de plantas daninhas. É isso aí, venha com a gente e vamos acompanhar esses episódios. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD 47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são um assunto. E nesse episódio, eu vou conversar com o Caio Brunharo e com o Marcel Melo. Nós vamos tratar um pouquinho sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas nos Estados Unidos. Esse também é um tema que muito nos interessa, porque a partir do que acontece nos Estados Unidos, a gente pode também prever alguma coisa que possa acontecer aqui no Brasil. Então, nada melhor do que um especialista, né, que no caso o Caio Brunharo, que é um professor de plantas daninhas, que está nos Estados Unidos, né, atuando, para trazer para a gente, então, esse apanhado geral do que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E lembrando que esse episódio do MIPD 47, ele é apoiado pelo Comitê de Ação e Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Então, nessa parceria com o Agarac, nós estamos aqui em Campinas, no 33º Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas, com um estúdio montado dentro do estande do Agarac e podendo receber, né, visitas tão ilustres assim para a gente debater esses temas tão importantes dentro da nossa ciência, né, dentro da nossa área de atuação, que é o manejo integrado de plantas daninhas. E lembrando também que o MIPD 47 tem o apoio do Método Sem Mato, do Grupo de Pesquisa em Plantas Daninhas e Pesticidas no Ambiente, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E lembrando a você que está nos ouvindo aqui agora pelos agregadores de podcast, que já são usualmente consumidores do MIPD 47, né, pelos agregadores de podcast, pode migrar também para o YouTube, né, e acompanhar a gente lá também na página do MIPD 47, que lá vocês vão ver as faces por detrás das vozes, né? Então, geralmente conhece as vozes, né? Agora também consegue ver a pessoa que está falando. Então siga lá o MIPD 47 no YouTube, compartilha, curta lá o episódio e distribua o episódio aí para os seus colegas, amigos, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas e difundir de forma mais sistêmica essas informações importantes aqui que a gente tem trazido ao longo dos episódios. Bom, nós vamos falar sobre resistência, então, de plantas daninhas, né, a herbicidas no contexto dos Estados Unidos, e para isso a gente está aqui com o professor Caio Brunharo e com o Marcel Melo. E antes da gente entrar especificamente nesse assunto, eu vou pedir para vocês se apresentarem, né, para os nossos ouvintes telespectadores, tá, para eles só se situarem aqui quem são os nossos convidados, e a partir daí a gente começa o nosso tema especificamente aqui. Podemos começar com você, Marcel? Podemos, sem problema, professor. Bom, sou o Marcel Melo. Eu, hoje em dia, estou atuando pela Bayer Crop Science na área de desenvolvimento de mercado para herbicidas para a região do Brasil. Dentro da minha carreira, para eu chegar até esse momento onde eu estou hoje, eu passei desde a graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc-USP, durante também o período de pós-graduação, onde eu fiz um mestrado e doutorado. Parte do meu programa de pós-graduação do mestrado foi realizado na Colorado State University, nos Estados Unidos,
E no programa de doutorado, uma parceria entre a Exalc e o Sena para estudo na parte de mecanismos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Após esse período, também trabalhei no setor dentro da empresa Agrocom, que hoje chama-se Agro do Mato, com a parte de instalação de ensaios e monitoramento de resistência também com outras empresas, e após esse período que eu migrei para a Bayer, também iniciando minha carreira na Bayer com a parte de monitoramento de resistência, até onde estou hoje como desenvolvimento de mercado de novos herbicidas. Também faço parte do Agarac BR, hoje como vice-presidente de assuntos técnicos. Perfeito, Marcel. E aí, então, uma pessoa excepcional para contribuir com a gente quando fala em resistência, né? Então já tem essa experiência, esse background importante aí dentro do tema que com certeza vai contribuir muito. Obrigado, Marcel. Sim, E obrigado ao nada. Agarac também por suportar, né, a UMPD 47 aqui durante esse congresso. Caio, por favor. Obrigado. Obrigado pelo convite para começar. Prazer estar aqui. Eu acho que o seu trabalho é sensacional, especialmente porque você faz um ambiente bem informal, mas mesmo assim é com bastante informação, rico de informação, que os seus ouvintes provavelmente gostam muito de receber informação técnica. Caio Brinharo, meu nome. Eu sou atualmente professor na Pennsylvania State University, no estado da Pensilvânia. Eu estou lá há quase 3 anos esse ano. Eu comecei na área de resistência, basicamente na área de resistência, quando eu ainda estava na graduação. O Marcel falou da Agrocom. Eu comecei trabalhando na Agrocom. O Marcel foi meu supervisor, eu era estagiário dele. Em 2009, mais ou menos, faz o quê? 14, 15 anos. Na Exalc, formei na Exalc como agrônomo. Fiz meu mestrado sob supervisão do professor Cristofoletti, na área de resistência de plantas daninhas. Eu fiz uma espécie de sanduíche no mestrado, apesar de não ser um negócio oficial, sanduíche no mestrado, mas eu passei quase uns 6 meses na Colorado State de novo, University, trabalhando com plantas daninhas, mais na parte de biologia molecular, caracterização de mecanismos de resistência. Aí eu voltei, terminei meu mestrado, e fiz o meu doutorado na University of California, em Davis. Aí eu fiz o doutorado completo lá, trabalhando com plantas daninhas. O foco, eu tinha várias plantas daninhas que eu trabalhava bastante, mas o maior problema que eu estava tentando endereçar era o azevém, que é o Italian Ryegrass, Lolium multiflorum que eles têm lá, que era resistente no caso nosso, eram 4 herbicidas, uma população com 4 modos de ação de paraquat, o grupo 1, que é o inibidores da CCase, grupo 2 da ALS, e grupo 22, que é o paraquat. Aí eu acabei meu doutorado, fiz um pós-doutorado de aproximadamente 1 ano na Califórnia, e depois eu arrumei emprego como pesquisador, professor na Oregon State University, que é um estado logo ao norte da Califórnia, e depois eu acabei mudando para Penn State. Mas toda essa trajetória, eu trabalhei muito com resistência de plantas daninhas. Sempre resistência, né? Então, desde o Brasil e até agora nos Estados Unidos. Então, novamente, obrigado, Caio. Obrigado, Marcel, pelo pronto aceite, né? Quando o convite foi feito, para a gente estar aqui batendo esse papo importante. Bom, mas vamos contextualizar, né, para os nossos ouvintes, telespectadores aqui. O que é esse problema da resistência, Caio, lá nos Estados Unidos? Como que isso começou, né? Eu sei que é uma pergunta aparentemente um pouco básica, mas é para a gente contextualizar os nossos ouvintes, né? O que é esse problema de resistência e como que isso começou lá nos Estados Unidos? A resistência só existe porque a gente está aplicando o herbicida, certo? A resistência é uma coisa natural que acontece, é um processo natural de evolução. As plantas, elas têm mutações, geralmente, é uma coisa normal. Elas estão lá, as mutações estão acontecendo, flutuando na população, e porque a gente aplica o herbicida, a gente elimina as suscetíveis e as resistentes aumentam em frequência. Esse problema, especificamente nos Estados Unidos, foi um dos primeiros países a reportar resistência, na primeira vez nos anos 50, 57, que é uma população de tapueraba, que é a comelina difusa. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, também foi reportado ao 2,4-D, e outra espécie também foi reportada no Canadá, que é ali do lado, uma espécie de Daucus carota, também resistente ao 2,4-D. Então começou nos anos 50 e desde então é um aumento linear de aumento de relatos de resistência. A gente tem mais de 600
relatos hoje em dia nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o número 1 no mundo em números de plantas daninhas resistentes. E isso é relatos únicos, que é a combinação de um herbicida a uma planta daninha. Se a gente for contar quantas vezes aquela mesma combinação acontece, ela acontece muitas vezes, a gente passa de milhares. Perfeito. Ô, Caio, eu só te provoquei nessa pergunta porque, para muitos, esse assunto resistência é novo, né? E não é novo, né? Não estamos falando de resistência desde a década de 40 aí, né? Sim, sim, sim. Praticamente quando começaram a surgir os herbicidas, né? Exato. Falando 2,4-D da década de 40, logo em seguida já começaram os casos de resistência. Exato. Mas hoje isso está tomando uma proporção maior, né? Então, em função do número de produtos, do número de plantas daninhas, né? Dos números de mecanismos de ação que estão aí com plantas daninhas resistentes. Não é isso? Concorda, Marcelo? Concordo. E vale lembrar, né, que essa adaptação ou evolução, ela não é só para os herbicidas em si, né? Qualquer tipo de intervenção que a gente faça no sistema produtivo para eliminar as plantas daninhas, elas vão acabar selecionando biótipos que têm uma adaptação a essa intervenção, né? Exato. Temos um exemplo lá do capim-arroz na China, onde o pessoal fazia capina manual e morfologicamente os que eram mais parecidos à cultura do arroz, eles permaneciam na área, porque o pessoal não queria arrancar uma planta de arroz Exato. inadvertidamente. E aí assim foi selecionando e só elas conseguiram produzir sementes e daí hoje em dia ninguém diferencia mais o que é capim-arroz do que é arroz lá, só quando solta inflorescência, né? É adaptação, né, Marcelo? O que você está falando é adaptação. A planta se adapta ao mecanismo, ao método de controle que a gente exerce, né? Se a gente só roça, nós vamos selecionar aquelas plantas adaptadas a esse modelo de manejo, né? O que vale lembrar aqui é que o manejo químico, por ele ser amplamente adotado, por ter alta eficácia, mais facilidade dentro dos nossos sistemas de cultivo, é o que hoje estimula a gente ter muito mais relatos a herbicidas, né? De resistência ou problemas de adaptação nesse sentido. Ô Caio, e qual que é o panorama hoje americano quando a gente fala em resistência, né? Assim, pensando em plantas daninhas, o que chama a atenção? Se a gente fala no Brasil hoje, a primeira resposta é pé de galinha. Certo. Né? Assim, que não era até ano passado, né? Essa é a da moda. Aí essa virou a da moda, né? Associado aí a amargoso, a buva, né? Estados Unidos, quando a gente fala em resistência lá, o que vem à mente? Assim, os Estados Unidos é um país muito grande e muito diverso. Você tem vários tipos de sistemas de produção. Você tem sistema de produção que é mais em áreas secas, que só tem muita limitação de água, não tem chuva, chuva é muito limitada. E tem outras áreas que são bem parecidas com o Brasil, que são os verões, o verão é úmido, neva durante o inverno. Então depende muito. Eu diria que as principais, de novo, depende. Por exemplo, nas áreas que a gente planta trigo, as plantas daninhas mais importantes para aquelas localizações são as gramíneas, por exemplo, espécies do gênero Bromus, os azevens. Eles têm muita resistência ao grupo 1, grupo 2, a CCAs e a ALS. Já no meio dos Estados Unidos, tem uma espécie que chama Coxa escoparia, ou Bassa escoparia. É muito importante também. Ela tem resistência, vários tipos de resistência ao grupo 4 das oxínicos, grupo 2 da LS, grupo 9 do SPS, e é mais na região central dos Estados Unidos. Aí a gente vai mais andando para o leste, tem mais a área que a gente planta milho e soja, que aí já vai as espécies de amarantos tuberculatus, amarantos palmeri. E essas são os demônios, porque elas têm todos os tipos de resistência. Existem populações que são resistentes a 6 modos de ação. Mas a maioria delas não é assim. Elas são resistentes a 4, a 3, mas existe muita resistência múltipla. O que não é simples, né, cara? A 4, 3, como se fosse algo simples. Né? Mas o problema é tão grande e tão espalhado que começa às vezes os fazendeiros escolhem o manejo com herbicida já em mente que já assumindo que aquela população vai ser resistente. Por exemplo, onde eu estou, a espécie de Conisa, a Conisa canadensis é a principal que a gente tem, a resistência ao glifosato e aos inibidores da ALS já é assumida. Então os produtores não usam mais. Eles usam ainda esses herbicidas, mas não focando no controle da buva. Mas é como parte da mistura de tanque para outras plantas, mas essa já é assumida que existe. Legal. E aí, só para contextualizar também, quando a gente fala em Brasil e resistência, né, a gente não fala resistência do pé de galinha na soja, resistência do pé de galinha no milho, a gente fala resistência da espécie, né, no sistema de produção. Né?
pensando em Estados Unidos, é esse o mesmo conceito também? É sistema de produção ou ela é um pouco diferente? Eu diria que é sistema de produção, porque dependendo de onde você está nos Estados Unidos, existe aquele já estabelecido sistema de produção. Por exemplo, no Corn Belt, você vai produzir milho e soja. Essa é a rotação. Já quando a gente vai nas áreas de trigo, por exemplo, eles, em alguns lugares, quando a chuva é limitada, eles vão plantar trigo em um ano, eles não plantam nada por outro ano, e aí planta trigo de novo. Esse não plantar nada por um ano é para conservar a água. Então vai chover, vai ter aquele resíduo do trigo, vai manter a água, aí tem água suficiente para plantar o trigo no ano seguinte. Já quando a gente vai para a Califórnia, já tem um sistema de produção bem mais diversificado, que você pode ter várias culturas, mesmo no ano, você pode incluir um tomate, você pode incluir... Existem também as culturas perenes na Califórnia, que nessas já é outro sistema de produção, em que aquela árvore de amêndoas, por exemplo, ela fica 20 anos no mesmo lugar. Não é a mesma cultura, não tem a possibilidade de rotação. Então varia muito na onde você está nos Estados Unidos. Normalmente a gente faz isso, a gente fala sistema de produção, planta daninha resistente. Perfeito. Então a gente usa essa mesma terminologia, né? Esse mesmo conceito aqui do Brasil. Marcel, quer comentar alguma coisa sobre essa semelhança aí e o que isso pode impactar também na gente, né? No sistema Brasil? Sim, algumas semelhanças que a gente pode notar seria mais com o Corn Belt, né? Então, com a produção de grãos, que a gente tem uma similaridade grande com o sistema de produção americano. A única diferença é que aqui nós temos, por ser um país tropical, muitas regiões a gente consegue fazer safra-verão e safrinha. Então, isso ajuda a gente ter a rotação de culturas ou rotação de mecanismos de ação herbicidas que estão sendo utilizados ali. E também a gente, por ser um país tropical, a gente consegue diversificar facilmente o sistema de plantio nas regiões, né? Então, muitas vezes a gente teria mais opções de culturas para plantar nessas áreas, mas a gente, tendenciosamente, nosso país foca nas commodities pela facilidade de manejo, opções de ferramentas e também a questão de, muitas vezes, o valor, né? Então, qual o valor que eu vou ter produzindo 1 hectare de soja versus 1 hectare de algum cereal de inverno ou algo do tipo? Então, isso tudo cai em relevância quando o agricultor está fazendo a conta. Então, eu acredito que assim, nós, como Brasil, temos uma facilidade maior de vencer ou pelo menos retardar mais essa batalha com a questão de resistência de plantas daninhas. Por isso que também nosso cenário aqui não é tão grave quanto dos Estados Unidos, né? Ô, Caio, você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção. Em alguns sistemas do trigo, em que se planta trigo e dependendo da condição de disponibilidade de água, né? Se cultiva ou não na safra seguinte, né? Sim. Essa safra esse momento em que não é cultivado por causa da limitação hídrica, por exemplo, como que é esse manejo lá dessa vegetação? Essa é uma boa pergunta. E é um dos problemas, é um problema grande, porque você precisa manter a área sem plantas daninhas, senão elas vão roubar a água, primeiramente, mas elas vão crescer, vão produzir sementes, e aí quando vai chegar na hora de plantar o trigo, vai estar cheio de semente lá, que vai competir depois com o trigo. Então eles fazem o manejo. Porém, o problema é que eles estão, imagina, eles estão colhendo uma vez a cada 2 anos. Então tem um ano que não tem renda. Esse é um problema, porque como que você vai pagar para ter aquele manejo naquele ano que você não está tendo uma renda? Então o manejo é bem simplificado. Normalmente eles vão usar só o glifosato, mas já tem problema com resistência ao glifosato, entendeu? Então é um sistema bem difícil de manter o controle. E outras coisas. Quando eles plantam trigo nesse sistema de produção, eles sabem que usar pré-emergente é importante. Por exemplo, o piroxasulfone é muito importante para trigo. Porém, eles não têm aquela a umidade suficiente no solo para ter a ativação do herbicida. Então, muitas vezes eles aplicam, mas o herbicida não controla bem, porque ele não é ativado muito bem. Então, eles acabam mais usando pós-emergentes, como os do grupo 1 e 2, SSAs e ALS, no trigo. Perfeito. É uma particularidade importante, né? Legal. Eu né? aprendi essa no Oregon, porque eu trabalhei nesse sistema. É uma região bem específica do Oregon e de Washington State. Tem uma representatividade de área ou não? Assim, é pequena? Não, é grande, é muito importante. É uma das maiores áreas de trigo dos Estados Unidos, de produção, e junto com mais os estados da Dakota do Norte ali, eles são
importantes regiões de trigo. Perfeito. Não, legal, chama a atenção. E você já deu alguns dados ali de produtos, ô Caio, de herbicidas aí. Quais moléculas que a gente pode falar aí que são mais problemáticas lá nos Estados Unidos devido a a resistência, né? Sim, sim. Então, normalmente, várias plantas têm resistência ao glifosato. É uma coisa que é bem... nas espécies que eu mencionei, que é os do amarantos, do azevém, etc. Resistência ao glifosato é muito comum. Resistência ao grupo os inibidores da ALS também, porque são produtos que já vêm sendo utilizados por, 30, 40 anos já. Então, tem muita resistência a esses produtos. Resistência... E tem alguns que são herbicidas importantes, que tá evoluindo a resistência, por exemplo, ao glufosinato. Existem alguns casos, mas é bem isolado, não é tão problemático, mas é alguma coisa que abre os olhos e, nossa, temos que entender e controlar, porque se isso espalhar, vai ser um problema. Aí tem outros tipos de... Depende muito do sistema de produção, obviamente, mas existe resistência aos inibidores da PPO, né, o grupo 14, especialmente em soja, alguns da HPPD, especialmente em milho. Um pouco de inibidores dos auxínicos, né, o grupo 4. Mas e existe várias populações que têm uma combinação, né? Que a gente estava falando antes, de resistência múltipla. Então, quando começa a ter resistência múltipla, os produtores começam a ficar sem opções do que utilizar. E o mesmo medo que os nossos têm, né, Marcelo? Essa preocupação. Sim, um grande viés é que a gente tem essa questão da reatividade, né? Então, muitas vezes demorou, hoje o pessoal entende mais fácil, mas demorou para entender ou para a mensagem ficar clara que se a gente não mudar ou não diversificar o manejo utilizando herbicidas, isso aí iria acarretar num problema muito maior. Então, a gente pode ver a questão de custo de produção ao longo dos anos, como isso aumentou, prejudicou o sistema de produção de uma maneira geral, né? Então, antes a gente tinha herbicidas que eram mais seletivos ou, de alguma forma, mais baratos também para o produtor estar investindo, e devido à resistência, hoje eles acabaram ficando sem o uso. Então, aí acaba limitando as opções. O mercado também já seleciona algumas opções que têm um maior valor agregado para ter o retorno da pesquisa que foi investida numa nova molécula e tudo mais. Então, todo o setor acaba ficando com um custo de produção maior, né? Devido a um probleminha que a gente podia ter começado a prevenir lá atrás, né? Exato. Ô, Caio, você que é um brasileiro, né? Obviamente conhece toda essa situação aqui no Brasil, em termos de conhecer produtor, de saber das dificuldades que é trabalhar com produtor quando a gente pensa em manejo integrado, né? Sim, sim. Rotação de produto, rotação de cultura, levantamento de planta daninha, time de aplicação e tal. E você está nos Estados Unidos hoje, então vivenciando essa realidade americana. Sim, sim. Se a gente pudesse comparar esses dois tipos de produtores aí, o americano e o brasileiro, como é que você... o que você diria aí em termos... eu tô colocando ele numa saia justa aqui, Marcelo. A ideia é provocar mesmo. Não, né? Perfeito. Pra gente ver, ó, o produtor lá ele é mais arredio que o brasileiro, né? Ou não, ou ele adota mais técnicas, ele aceita mais a ciência, a tecnologia que a gente vai desenvolver. Eu acho que a mentalidade, o foco dos dois, brasileiro ou americano, vai ser no que ele consegue ganhar, porque eles são produtores, eles estão ali porque eles precisam alimentar a família deles. Perfeito. Certo? Então, eu acho que o foco é a produção. Agora, o que eu vejo bastante nos Estados Unidos é que eles têm acesso bastante à informação. Então, eles vão arrumar informação das locais, nas universidades, nos centros de extensão. Cada universidade, por exemplo, a minha, tem um centro, um departamento de extensão, que vai atrás dos produtores, vai ter reuniões explicando, dividindo dados com os produtores. Tem um office ali, tem um escritório que eles podem ir e fazer as perguntas, levar, podem ligar, mandar uma foto da planta daninha e pedir ajuda, o que é essa planta daninha, o que controla essa planta daninha. Então eu vejo que acesso à informação lá é muito bom. E informação é gerada localmente também. Então a gente vai lá, vai fazer a pesquisa na fazenda deles, com os solos deles, com as variedades localmente adaptadas, e para tentar dar a informação mais precisa, mais possível precisa que a gente possa dar para eles. Perfeito. Marcelo, você conhece também essa realidade um pouco lá, né? O que você... Sim, eu concordo. Na verdade,
o que eu vejo lá também muito é a questão dessa reatividade mais forte do que aqui. Então, eu vejo que muito lá é a questão da matemática mesmo, a conta. Ah, quanto que eu estou investindo no herbicida, quanto que eu vou tirar de lucro. É um Isso, produtor mais pragmático. isso. E isso, assim, é meio que todos fazem conta. No Brasil, eles também fazem essa conta. E aqui o que muda um pouquinho é que a busca por informação aqui está mais associada à iniciativa privada. Os produtores vão atrás de consultores ou consultorias, e muitas vezes, quando eles não têm essa informação, também as multinacionais acabam levando mais informações para o meio dos produtores, né? Então, eu vejo essa grande diferença. Exato. Eu acho que uma coisa legal também que você falou, Caio, é essa. Acho que é a dinâmica vamos colocar assim, a dinâmica da criação de informação, né, da pesquisa, da divulgação da pesquisa, dessa informação chegar até o produtor, né? Sim. Que eu acho que é um pouquinho, você falou que, por exemplo, a sua experiência da sua universidade, né? Uhum. Você tem um centro de extensão ali da universidade que faz essa ponte entre a pesquisa e o produtor, né? Me Exato, fala um pouco mais sobre isso. E não só isso, também tem os produtores, dependendo do lugar que você está. Por exemplo, na Pensilvânia existem chamado Soybean Board, é o grupo da soja, que são produtores que a cada bushel que eles vendem, algum pouquinho daquele dinheiro vai para um banco central que depois é usado para fazer a pesquisa localmente. Então eu posso submeter uma aplicação de um projeto de pesquisa. Eles vão julgar se eles querem aquele projeto de pesquisa, se é bom para eles, se vai gerar informação importante para eles. Aí eu vou lá e faço a pesquisa. Então, os produtores também têm esse poder de direcionar a pesquisa para as necessidades deles. Então, eles têm uma voz ativa no que é gerado, que tipo de dado, que tipo de dado. E eu também posso ir lá para eles e falar, ó, tem esse problema acontecendo, a gente precisa de mais informação. Eles vão falar, ah, beleza, vamos fazer mais pesquisa, então. Então, é essa conversa ativa e contínua entre a universidade, os pesquisadores, porque a gente precisa de dinheiro para fazer pesquisa, Sim, precisa de fundamental. gente. Então, eles têm essa facilidade, que eu imagino que aqui não tem tanto assim. É um pouco mais difícil, É um né? pouco mais Nossa difícil. realidade ela é um pouco difícil, né? E aí a gente tem que, né? Aí tem um papel importante do Agarac, né? Sim. Junto com as empresas, obviamente, né? As empresas têm cada empresa tem o seu projeto individual ali, né? De mapeamento, de uso de estratégias, de controle. O Agarac tem o seu próprio programa também, né? Que vai incentivar os pesquisadores ali nas universidades. Os próprios pesquisadores também nas universidades submetem os projetos ali para as Sim. agências de fomento, né? Mas eu creio que aqui seja um pouco mais difícil quando a gente de conseguir o recurso financeiro quando a gente pega com os Estados Unidos, né? Sim, e eles fazem essas chamadas para convidando para fazer essas aplicações anualmente. Então, eles esperam também que tenha resultado, e eles não vão tirar dinheiro no ano seguinte se você não tiver um resultado bom no ano anterior. Então, você tem essa expectativa de estar gerando informação importante para eles e basicamente, a ideia é mudar a vida deles, é melhorar o manejo das plantas daninhas, e não só de plantas daninhas, de outras coisas também, de comercialização da soja, marketing, de tudo isso, inclusive das plantas daninhas. Então, tem essa expectativa que o pesquisador vai gerar informação importante que vai ajudar no manejo, eventualmente. Legal. Quer complementar, Marcel? Eu tinha uma dúvida para o Caio aqui, mas Fique à vontade, pode fazer a pergunta. uma pergunta mais de uma questão comportamental aí dos agricultores lá nos Estados Unidos. Então, eles continuam ainda buscando pela simplicidade no manejo? Então, eles estão buscando pela solução única, ou que a gente costuma Essa é dizer, uma boa a pergunta, bala de Marcelo. prata. Eu acho que a bala de prata, eles já se convenceram que não existe uma. Uhum. Então, Legal. por exemplo, na Pensilvânia, onde eu tô, eles já sabem que usar só soja continuamente não vai dar certo, vai dar problema. Então, eles já estão mais aceitativos a entrar com uma outra rotação. Eles aceitam, por exemplo, eles gostam muito de cultura de cobertura. Então, eles já estão convencidos que é importante colocar uma Legal. cultura de cobertura que vai diminuir a supressão das plantas, combinando com um pré-emergente. A gente chama two-pass, duas passadas de herbicida. Uma dessecação com pré-emergente, já dessecando o cover crop, a cultura de cobertura.
depois no meio da safra vindo com um outro pré-emergente. Então ele já sabe que não existe a bala de prata, que é complicado, que a biologia é complexa e eles já estão aceitativos. Legal. E se eles não aceitarem, o problema vai acontecer, porque não dá para continuamente ainda a gente insistir na simplificação, não tem mais, não dá mais. Porque o problema tá muito grande hoje em dia. Essa foi até assim, uma colocação, né? Quando eu quis te provocar exatamente para a gente discutir nesse ponto. Assim, você falou que os produtores lá, eles também eles entendem essa necessidade, né, de manejo integrado, de plantas de cobertura, de associação de produtos, né, de sequencial. Mas a gente vê que os números lá são muito grandes, né? Quando a gente pensa em resistência, né? Tanto de biótipo como herbicidas, né? E como fazer, né? Já que eles são adeptos a essas estratégias e os números têm aumentado muito ao longo dos anos. Eu acho que eu sempre, quando eu dou aula sobre resistência de daninhas para meus alunos, eu tenho um mapa assim dos Estados Unidos mostrando da onde vêm as daninhas resistentes. Então tem os estados vermelhos que eu coloco, que é o que mais tem, e os estados azuis, que tem menos. E o que eu explico para ele, eu pergunto para eles, o que vocês acham? Eu acho que na Califórnia é o estado que mais selecionou plantas daninhas. Aí eu começo a dar mais contexto ao mapa. O que acontece, por exemplo, na Califórnia é que tem algumas culturas que usam muito herbicida, não tem outras técnicas que é possível usar, por exemplo, capina ou gradagem, ou alguma coisa assim mais físico. E existe muitos cientistas das plantas daninhas na Califórnia. Então tem muita gente procurando as plantas daninhas resistentes. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Versus, por exemplo, no estado do Alasca, não tem muita agricultura lá, mas também não tem ninguém fazendo daninhas. Então é muito improvável que mesmo que exista plantas daninhas lá, ninguém vai achar, porque não tem ninguém procurando. Então tem esse balanço entre os Estados Unidos, porque cada estado tem uma pessoa, pelo menos 2 cientistas de daninhas procurando. E alguns estados que não tem tanta planta daninha, às vezes tem algumas que são muito importantes. Por exemplo, no Colorado, a Coxa scoparia, eles não têm tantas espécies resistentes, mas aquela única espécie é muito importante. Então, eu falo para eles que só olhar os números não quer dizer muito impacto ou tem mais contexto quanto aos números. Legal essa que ele colocou aí, né? Porque relacionado ao número de pesquisador, né? Quem procura acha. Exato. Seria o equivalente aos estados do sul para nós aqui no Brasil, onde tem bastante gente da área de planta daninha, né? Lá tem vários casos, relatos. Se eu não me engano, a Califórnia tem 5 trabalhando só para a Califórnia. E uma coisa diferente dos Estados Unidos é que, por exemplo, eu na Pensilvânia, eu não vou trabalhar com plantas daninhas de outros estados. Eu não vou... A gente normalmente fica delimitado ao nosso estado. A gente não pode fazer pesquisa. Pode fazer colaborações, mas a gente não vai lá procurar planta daninha no Ohio, que é do lado meu. Entendi. Eu tento me manter na Pensilvânia. Mas isso é por quais questões, Caio? Legal, uma dica. É porque cada universidade foi designada pelo Congresso para servir aquele estado. Então, essa é uma Land Grant University. Perfeito. Então, a minha Pennsylvania State, ela é responsável para servir os produtores, a população da Pensilvânia. Então, eu sou pago para aquilo. Eu não sou pago para ir ajudar o Ohio, Maryland, os outros estados. Entendi. Mas isso não quer dizer que eu não possa colaborar com os meus colegas dos outros estados. Às vezes, o que acontece muito, eu tenho bastante colaboração com o pessoal da Illinois, de Michigan. Eles me mandam a população, que eu faço bastante biologia molecular. Eles fazem a parte de estufa, eu faço a biologia molecular e a gente tem informação. Não tem muito essa migração de sementes lá de um estado para o outro para pesquisa. Se tem, a gente tenta manter ela no laboratório só e não deixa sair, escapar. Legal. Condições controladas. Condições controladas, Não, isso é bacana. É um pouco de crítica que eu costumo fazer aqui pra gente no Brasil, né? Eu sei que eu tô entrando num campo minado aqui, né? Mas a gente contribui de certa forma, né? Nós pesquisadores, nós contribuímos de certa forma, mas também é preciso fazer a pesquisa, né? Então, sim. Alguém tem que fazer. Exatamente, alguém tem que fazer. Exatamente. E pensando aí em estratégias, né, de manejo integrado, quando a gente pensa já com problemas, nessas áreas com problemas aí, o produtor lá, ele tem adotado estratégias tanto para mitigar, ou na verdade para evitar, né? E onde já tem os problemas para mitigar e
tentar contornar essa situação? Como que é isso lá? Essa reatividade que o Marcel comentou Exato, aqui, não, né? o Marcel falou exatamente isso. A reatividade é muito maior do que a proatividade. Porque imagina você. Eu me coloco no lugar dos produtores, eu penso, beleza, eu vou usar pré-emergente, que vai custar muito mais. Eu não tenho plantas daninhas hoje resistentes no meu campo. Então eu vou estar lá usando pré-emergente, mas eu estou fazendo um manejo que custa mais caro por um problema que eu não estou vendo acontecer. Como que convence o produtor a fazer isso? Pode ser que o produtor nunca tenha resistência, mesmo que usar o mesmo manejo simples. Então é mais fácil convencer um produtor de fazer o uso reativo, de pré-emergente, depois que aquele problema aconteceu. Existe muito o visual de você ver o produtor com um problema, ele muda a estratégia e agora aquele problema sumiu. Então é meio que um conceito humano de satisfação das suas atitudes melhorarem a sua vida. Entendi. Você está falando de pré-emergente, né? Como uma estratégia ali de manejo da resistência, que é muito importante que no Brasil isso ficou relegado um tempo, né? E aí nos últimos, vamos colocar aí talvez nos últimos 8 anos aí, isso tem voltado de uma forma bem sistemática, né? Porque realmente é uma necessidade que precisa, né? Que a gente precisa atender, colocar o pré-emergente como uma ferramenta de manejo de resistência. E outro tipo de coisa também que eles usam. Então, a gente tenta convencer é ir além dos herbicidas. Então, como eu falei da cultura de cobertura, é bem popular no meu estado, que você planta depois da safra, você colhe, planta a cultura de cobertura. Aí, quando você vai plantar no ano seguinte, já tem aquela massa que está ajudando a suprimir as plantas daninhas. E existem estratégias, várias coisas relacionadas. Não é só plantar, deixar crescer e fazer o dessecação. Existe o tempo certo, se você conseguir esperar umas 2 semanas a mais, você basicamente dobra a biomassa. Porque lá nos Estados Unidos você tem o inverno, certo? O inverno congela tudo. Então, quando começa a primavera, começa a devagar aumentar a temperatura. Então, algumas semanas ali que você demora um pouco a mais para fazer a dessecação, você consegue acumular muito mais biomassa. Mas tem também o problema da germinação da cultura, interferência, competição, essas coisas. Então, existem várias técnicas, não é simplesmente a cultura de cobertura. Tem o timing de você terminar ela. É entender o sistema, né? Entender o local onde. É agronomia. É agronomia. É o que a gente ensina lá durante 5 anos, né? Na graduação lá para as crianças, né? Nesse detalhe. E a combinação também, quando você tem cultura de cobertura, se você vai aplicar um pré-emergente, onde que é o destino daquele pré-emergente? Ele vai ficar na cultura de cobertura ou ele vai chegar no solo? Porque ele precisa chegar no solo. Aí tem a escolha certa daquele herbicida, um herbicida mais que dissolve mais na água, etc. É bem legal, eu gosto muito dessa parte de manejo integrado. De manejo, né? Manejo é tudo, né, Marcel? Manejo é tudo. Voltando nas estatísticas dos pré-emergentes, né? Então, como você comentou, professor Haroldo, isso ficou bem claro para nós dentro das indústrias que alguns anos atrás, a estatística, por exemplo, de uso de pré-emergentes para a cultura da soja era em torno de 8%. E hoje já está quase em 50%. Nossa. Exato. Aqui no Brasil. Então, para vocês verem, né? A questão de reatividade também. Reatividade. E aí tem que entender. Foi obrigado a usar, né? Entre aspas, obrigado a usar, porque a resistência impôs essa ferramenta, né? Então é um número importante que você falou, mas você pega alguns estados importantes, como o Paraná, por exemplo, isso ainda está baixo, né? Paraná está em torno de 35 ainda, né? E é engraçado, porque quando a gente pensa no sistema de produção, né? Soja, milho, o produtor de soja está nessa média, 50%, Brasil, 50% dos produtores ali de área com uso de pré-emergente. Dentro do mesmo sistema, se a gente pega o produtor de milho, que é a mesma área, em torno de 5%. É uma discrepância muito grande, né? Que chama atenção. Por que o pré-emergente está importante na soja e não está importante no milho, né? O que o milho vai entregar para a soja seguinte, o que a soja está entregando para o milho, né, de planta daninha naquela área, né? Mas eu vou devolver uma pergunta para você. Você acha que é mais porque o milho a soja é mais competitiva e consegue dar conta depois, ou porque não tem tantas opções eficientes? A questão é um pouco de eficiência e a questão de valor. Então, onde ele vê mais valor. Então, se você for pegar o preço da saca de milho nos últimos anos, então ela é bem inferior ao comparado à soja. A soja caiu também, né? Mas ela tem uma tendência a se manter maior que o milho. Então, o produtor pensa, aqui eu posso investir, que eu tenho retorno. Então, ele está pensando em safra e depois ele pensa na safrinha.
ele não está pensando ainda no sistema produtivo como um todo. Exato. Então, aí que está a nossa missão dentro tanto da academia, o setor privado, de levar essa informação para ele. Falar, ó, o que você investiu aqui no milho, você vai colher de retorno na soja. Ou o que você investiu no manejo entre safra, seja com cultura de cobertura, aplicação de alguns herbicidas residuais nesse momento, também vai te dar um retorno tanto na soja quanto no milho, né? Mas para isso a gente precisa de estudos ao longo dos anos, né, várias safras, para mostrar esse incremento de produtividade. E um estudo legal era uma parceria que a Embrapa teve com a Bayer, né, alguns tempo atrás, mostrando a questão dos valores investidos por tratamento versus ao longo dos anos como isso retornava, né, em custo e produtividade. Isso é Então legal. tem um site da Embrapa, no site da Embrapa está disponível essas informações aí, até recomendo todo o pessoal que está nos ouvindo também dá uma olhadinha aí, que Legal. isso é legal para mostrar esse entendimento de fazer o manejo integrado, né? É legal. Bom, pessoal, nossa, tudo que é bom dura pouco, né? Nossa, Eu conversa sempre boa. falo isso, né? A conversa boa, ela voa, né? A gente pode acabar o podcast e continuar só a gente. É, Tem mais alguns a temas que gente, seria legal falar. a gente tá chegando aqui ao final, né, desse episódio. Eu queria que vocês fizessem aqui cada um, por favor, uma consideração final, né, acerca desse tema, em especial, né, Caio? Quais paralelos que a gente pode fazer, né? Pensando talvez em alguns problemas que já existem nos Estados Unidos e que ainda não existem no Brasil, que isso não chegue aqui, né? Mas enfim, essa. A gente tocou um pouco nisso, que é voltar a ser agrônomo. Não voltar a ser agrônomo, mas usar mais técnicas de agronomia, como manejo integrado, um bom preparo de solo, manejo do banco de sementes, eu acho que é muito importante. A gente não chegou a falar tanto nisso, mas a ideia é que você... nas plantas daninhas é um pouco diferente o jeito que a gente olha. É uma peste, mas é um jeito diferente que a gente olha, por exemplo, da entomologia, dos fungos, etc., que tem o no seed threshold, a gente fala, não é para deixar semear. Então, isso ajuda no manejo do banco de sementes. Se tem alguma planta daninha resistente que você acha, ou mesmo não resistente, você faz tudo que você puder para não deixar aquelas plantas que sobreviveram aos manejos até aquele momento, deixar ir para semente, produzir semente. Porque a infestação vem do banco do banco de sementes, certo? Exato. Então, se você conseguir, ao longo do tempo, manejar aquilo, ao longo do tempo, em teoria, você vai diminuir a interferência das plantas daninhas. Então, usar cultura de cobertura quando puder, usar um bom pré-emergente, mistura de herbicida. A gente sempre fala isso e parece repetitivo, mas é o que a ciência diz que essas são as atividades que funcionam. Então, mistura de herbicida é muito importante, mas mistura de mais de um herbicida efetivos. Não adianta nada você usar um inibidor da CCase junto com 2,4-D para matar o amargoso, por exemplo. Exato. Porque só a CCase que está funcionando, o 2,4-D não está fazendo nada. Não faz sentido, né? Então, 2 eficientes. Esse tipo de coisa, plantio na hora certa, fechamento da cultura na hora... optimizar isso também. Práticas agronômicas para controle de plantas daninhas, a diversidade é muito importante para isso. Ser um bom técnico, né, e aplicar os conceitos que são aprendidos nas universidades, Sim, né? sim, Então, sim. Realmente. E daqui para frente, acho importante também a gente ficar ligado nas novas tecnologias, né, que muitas vezes elas vão ser aliadas aí dentro do manejo integrado. Então, principalmente, tem algumas táticas com herbicidas biológicos que o pessoal está começando a estudar, estão se mostrando promissoras. Tem a questão de uso de robótica na agricultura, né? Então, alguns robôs lá que utilizam ferramentas como laser ou mesmo a capina mecânica ali para estar fazendo alguma remoção de uma planta específica. E a tendência é que a tecnologia barateie com o tempo, né? Isso poderia ser uma aliada aos herbicidas. Então, onde a gente voa os drones para ter um imageamento, a gente ia conseguir notar escapes de plantas existentes e poderia direcionar esses manejos mais diversificados para essas reboleiras, essas o levantamento áreas. ainda é muito importante, né? Esse levantamento é importante. Então, a informação ainda é a melhor diretriz aí para a gente tomar uma melhor decisão no manejo de plantas daninhas, né? Então... E um manejo do sistema todo, não só numa cultura, mas também
do ano seguinte, já pensando no ano seguinte, limpar a beira da cerca, onde que pode estar planta daninha, Exato. semente entrando no campo. O Todas essas carreador coisas, é importante, carreador, né? A estrada ali de acesso à fazenda, o carreador isso é importante, né? A exato. gente chama. Não, é isso aí, pessoal. Nossa prosa foi muito rápida, né? Acabou boa. muito rápido, o tempo voou aqui. Mas eu quero agradecer vocês, né? Agradecer ao Caio, agradecer ao Marcel pela presença aqui, né? Por poder conseguir um pouquinho na agenda aí, né? Tá voltando para os Estados Unidos Volta agora. domingo. Já volta domingo, né? Esse bate-volta corrida aí. Obrigado. Marcel fica por aqui, né, Marcel? Você já está em casa, né? Então, é isso aí. Estou esperando o convite do professor Caio para eu poder ir lá para os Estados Unidos. Isso, Bora comigo que lá. domingo já, daqui a 3 dias. Aí, ó, a oportunidade. É isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente, Obrigado Caio. a Muito você. obrigado, Marcel. Agradeço, Um professor. abraço e com certeza vocês vão receber outros convites aí para estarem presentes aqui no MIPD 47 para a gente conversar sobre outros assuntos importantes também. Seria Tá um bom? prazer. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47 Podcast.